Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é José Roberto, eu sou funcionário aqui da empresa Serdia. Trabalho aqui nessa empresa, sou funcionário aqui já fazem 8 anos e 6 meses. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero responder ao questionamento do Moacir. Ele fez uma postagem no LinkedIn e ele deixou algumas perguntas ali para mim sobre um projeto que eu estou desenvolvendo ali. Então eu vou estar fazendo uma explicação aqui, não vou me estender muito nesse vídeo, tá bom? Vai ser uma explicação rápida, apenas para tentar deixar esses questionamentos claros, tá bom? E assim, o que eu pretendo fazer com aquela figura ali, com aquele microcontrolador, com aquela protoboard? Eu tenho um problema aqui, que eu preciso fazer uma leitura de 0 a 10 volts e quando quando o valor dessa tensão mudar, eu preciso ajustar uma variável dentro do programa, tá bom? E eu quero falar também quais foram as motivações para eu estar utilizando o microcontrolador MSP430 G2553. É assim, quando eu fiz o curso tecnológico de eletrônica industrial, tive uma matéria arquitetura de microcontroladores. Então nessa matéria aí foi abordado a família MSP430. Então nós aprendemos toda a estrutura interna desses microcontroladores, como é que trabalha com o timer, como é que trabalha com as interrupções. E além disso, esse MSP430 é um microcontrolador barato, tá bom? Ele é preciso na sua contagem ali do timer, tem uma precisão ótima. Ele é ideal para projetos assim, de eletrônica móvel, por exemplo. Ideal para utilizar baterias, porque a gente consegue utilizar ele no modo baixo consumo e daí ele economiza bastante energia elétrica. Ideal para esse tipo de projeto, né? Entre outros fatores. E por que eu escolhi ele também? Por exemplo, eu analiso sempre os requisitos do projeto. Se se os requisitos desse projeto que eu analisei, se eu consigo atender com esse microcontrolador, eu dou prioridade para ele, porque foi com ele que eu me formei, foi com ele que eu aprendi, né? Já desenvolvi diversos projetos aqui com ele, então eu já estou adaptado, estou acostumado a utilizar esse tipo de microcontrolador, tá bom? E eu vou mostrar ali como é que é, e vou falar também qual que é a interface, vou mostrar como é que está o desenvolvimento do software, e vou falar também qual o aprimoramento que eu preciso com esse projeto aqui, tá bom? Vamos ali na bancada ali que eu vou fazer mais uma explicação para vocês ali. Então, o microcontrolador, a plataforma de desenvolvimento que eu estou utilizando é essa, tá? MSP430. E eu tenho aqui, então, dois microcontroladores, que o primeiro, ele vai se comportar como master, ele é o mestre. E esse segundo aqui, ele vai se comportar como slave, ele é o escravo, tá? Eu estou utilizando aqui um conversor de sinais, né? Porque ele está ligado no computador. O computador ele tem os níveis de sinais ali de 12 a 15 volts, só que na comunicação serial aqui é 3,3 volts. Então nós temos que utilizar esse conversor de nível de sinal, né? E então eu estou utilizando aqui a UART, que é a unidade assíncrona de recebimento e transmissão de dados, né? Então ele recebe aqui os dados do computador, ele armazena os dados numa variável e daí quando essa recepção se completar, ele envia para o outro microcontrolador através do protocolo I2C, tá bom? E esse I2C, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar esse valor transmitido para cá em uma variável e ele vai ter que aumentar ou diminuir o brilho desse LED aqui, tá bom? Ele vai fazer esse controle via PWM, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um fio ligando aqui, ó, do terminal P1.5 até o terminal reset, porque quando esse microcontrolador ser resetado, ele vai forçar o reset do outro microcontrolador e daí os dois vão começar juntos, para poder entrar um sincronismo do protocolo I2C. Porque a comunicação RS-232 da UART, ela é assíncrona,
Mas o do protocolo I2C, ela é síncrona, tem que estar em sincronismo, tá bom? Então, conforme eu informei, ó, o meu problema que eu tenho lá, que eu não vou entrar nos detalhes de qual que é esse problema eu preciso fazer então uma leitura de 0 a 10 volts, só que eu tenho aqui o microcontrolador MSP430 e eu vou estar fazendo uma leitura do ADC isolada. Estou fazendo uma leitura analógica para digital isolada, tá ok? E então essa comunicação aqui com o ADS 1015, ela é feita através do protocolo I2C. Então, o que acontece? Eu preciso configurar ele para ele poder ficar pronto para poder fazer a leitura desse valor analógico de 0 a 10 volts. Então, toda vez que esse valor for alterado, eu preciso alterar uma variável aqui dentro do meu programa, tá ok? Então, o problema que eu tenho lá em campo, eu tenho expectativa de resolver com esse projeto que eu estou fazendo aqui. Então, como é a primeira vez que eu trabalho com I2C, eu estou fazendo aqui uma simulação no protoboard para poder aprender a utilizar o protocolo I2C ainda. Eu fiz o hardware, mas ainda não havia aprendido a trabalhar com I2C, então estou aprendendo agora. Então, montei aqui esse circuito, né? Inclusive, já coloquei em prática aqui uma dica de não utilizar a tensão da fonte variável, tá? Estou utilizando aqui, ó, a tensão do próprio kit de desenvolvimento da Texas. Estou utilizando aqui, ó, a tensão deles para alimentar aqui a protoboard, tá bom? E a comunicação com o computador está sendo feita através desse outro conversor aqui. Agora, vamos ver como é que está se comportando o código. Agora, pessoal, vou dar continuidade aqui, ó. O software que eu utilizo é o Code Composer Studio 6.2, tá? Eu não vou executar ele agora porque ele já está em execução aqui embaixo. Beleza, então aqui eu tenho os códigos. Esse aqui é os dois códigos, tá? O do master e o slave. O código master é assim, ó. Ele começa aqui incluindo a biblioteca MSP430. Daí depois eu crio aqui 3 vetores. Um vetor min, abre colchetes e fecha aqui, com a escrita mínimo Dutch Circle value. É valor, né? Quando chegar no mínimo, ele vai avisar aqui na comunicação serial aqui, no terminal serial, ele vai avisar que chegou no mínimo. Significa que o LED está apagado. Tem um outro vetor que vai armazenar aqui a frase máximo Dutch Cycle value. Quando o LED estiver no máximo, ele vai emitir a mensagem ali que o LED já está no brilho máximo, tá? E conforme aqui, ó, um vetor mid Dutch Cycle Exchange. Toda vez que eu apertar o menos ou mais, vai estar fazendo uma mudança. Daí ele vai emitir aquela mensagem ali na tela. Então são 3 vetores. Tem aqui mais 3 variáveis. Uma variável Dutch Cycle, eu inicializo ela com 0. Uma variável do tipo inteiro Start Enable, inicializo com 0 também. Uma variável inteira também, só que unsigned int, né? txbyte ctr que eu estou utilizando aqui. Aqui são 5 protótipos de funções que eu estou utilizando aqui no software. Void transmit char é uma função que vai estar fazendo a transmissão pela UART. UART a gente sabe que é a unidade assíncrona de recebimento e transmissão. Pinconfig, onde eu estou fazendo a configuração dos terminais, eu digo qual terminal que é de saída, qual terminal que é de entrada. Timer config, aqui eu estou fazendo uma configuração do timer do computador. O art config, estou fazendo a configuração da comunicação serial pela UART. E I2C config, é um protótipo de função que faz a configuração do protocolo I2C. Daí eu entro aqui na função principal. Então eu começo com pinconfig, ó. Se a gente for lá dentro da função, pinconfig, eu estou dizendo aqui quais são o bit 5, né? Ó, dir, estou colocando ele aqui, é uma máscara, né? É uma máscara de dados aqui, ó, bit 5.
Então estou dizendo que esse aqui, o bit 5 vai ser de saída. P1 cell, P1 cell 2, eu estou declarando que o bit 2, o bit 6, o bit 7 e o bit 1, eles vão ser de... Eu estou declarando a segunda função do terminal, porque o terminal, ele, aqui no MSP430, ele pode ter várias funções, cada terminal. Pode ser serial, timer, tá? Pode ser entrada e saída normal, e eu tenho que dizer isso. A diferença desse Código Compose Studio aqui para o Arduino, que é muito utilizado, é que esse Código Compose ele não é para iniciante, ele é já para quem tem um conhecimento um pouco mais avançado na parte de programação e arquitetura de hardware aqui. Porque, por exemplo, você viu ali, ó, para fazer uma comunicação serial, você tem que configurar cada registrador corretamente, porque senão não funciona. Então essa é a dificuldade. Daí aqui, ó, pin config. Então, aqui no P1 Alt, essa letra E é igual. Eu estou jogando nível 0 nesse terminal e depois eu jogo o nível 1, porque ele vai ter que fazer o reset lá do microcontrolador escravo que eu estou utilizando, né? Que eu comentei aquela hora. Timer config, eu tenho aqui, ó, desabilitação do watchdog timer. O watchdog timer é uma função que tem dentro do microcontrolador que ele fica parado. Enquanto a gente não desativar esse watchdog timer, ele não executa, ele não começa a funcionar. Então todo o programa tem que inicializar desabilitando esse watchdog aqui. E daí também aqui é o time config, eu estou configurando a frequência de execução das funções aqui, ó. Aqui eu estou configurando aqui o cristal interno do microcontrolador em 1 MHz, tá bom? Ó, o art config aqui, então estou declarando aqui quais são os registradores para que o microcontrolador possa executar no baud rate de 9.600 bits por segundo, tá? Então são registradores que eu coloco esse valor aqui, ó, daí ele já vai funcionar nessa taxa de bits corretamente. Então eu tenho que desabilitar aqui o reset e depois eu tenho que habilitar ele de novo. E aqui eu habilito a interrupção do recebimento. E aqui é a função que faz a configuração do protocolo I2C, tá? Então eu tenho que fazer tem todos esses registradores aqui que eu preciso configurar para poder funcionar. Por exemplo, como master, eu configuro qual que é a frequência do PWM, né, que vai transmitir ali os dados. Tem que também o endereço do escravo, eu tenho que colocar aqui no master e tem que habilitar também a interrupção de transmissão. Então, agora voltando aqui para a função principal, então ó, essas três funções que ele está inicializando, tá? E aqui eu habilito as interrupções que eu vou estar utilizando, beleza? Eu entro aqui num laço while, onde txbyte ctr é igual a 1. Quando eu estou recebendo alguma informação pelo computador, tá? Quando eu estou recebendo alguma informação pelo computador, eu vou ter que receber, só que, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é a interrupção de recebimento. Se eu recebo mais ou menos, se a variável do descarga chegar no ponto máximo ou se ele chegar no ponto mínimo, eu vou colocar start enable igual a 1. Antes eu inicializei igual a 0, né? Ó, aqui eu inicializei igual a 0. Quando ele vai ficar esperando receber a última informação pela serial. Quando eu receber a última informação, o último bit, eu coloco start enable igual a 1. E na hora que chegar aqui, quando for igual a 1, eu vou fazer o start do protocolo I2C para transmitir essa informação para o escravo, tá? Daí que ele está transmitindo aqui para o escravo. Quando transmitir o último, cada bit que ele transmite, eu vou decrementando essa variável. Quando ele transmitir o último byte, aqui esse txbyte vai ser igual a 0, então ele não entra aqui mais. Então quando for igual a 0, ó,
eu transmite mínimo, ou se duty cycle for igual a 100, eu transmito o máximo, que é aquela frase que eu coloquei aqui em cima, né? Ou se não for nenhum dos dois, eu vou transmitindo aqui que mid, ó, que tá mudando, beleza? Isso aqui então é o código do master. Agora eu tenho aqui o código do slave, que eu inicializo aqui, incluindo as bibliotecas do MSP430. Tem aqui uma variável unsigned_int receive_duty_cycle, inicializo ela como 0. Tem aqui o protótipo de funções, 3 funções, pinConfig, termConfig e 2config, tá bom? Então aqui, ó, eu inicializo esse pinConfig aqui. O que ele está fazendo? Pinconfig, ó, ele está dizendo quais terminais é de saída e quais terminais que é de entrada, tá? O bit 2 aqui, estou dizendo que é de saída porque ele é onde está ligado o LED. O P1 cell e P1 cell 2, estou dizendo aqui, ó, estou declarando aqui a segunda função para que o I2C funciona. E no bit 2 aqui também eu estou habilitando a segunda função, que é a função PWM, tá? TimeConfig, estou desabilitando o whitedog, estou habilitando aqui os registradores para que ele funcione com 1 MHz, e estou também aqui, ó, configurando os registradores do PWM, tá? Que vai de 0 a 999. Aqui, ó, no I2C config, eu estou configurando todos os registradores para que o I2C funcione, né, no slave. Aqui, ó, é o endereço do slave, tá? E é isso aí. Agora aqui no void main, o que acontece? Então eu jogo aqui essas 3 funções, habilito as interrupções e já coloco ele no modo de baixo consumo, porque ele vai ficar o tempo todo dormindo. Ele só vai acordar na hora que receber alguma informação lá do master. Daí ele acorda, faz a alteração da variável do PWM e volta a dormir, entendeu? Para o PWM funcionar, ele é independente, né? É independente da execução da função principal ali. É um hardware independente, então eu consigo usar esses hardware, mesmo assim, deixar ele no modo de baixo consumo. Ele fica dormindo e só acorda na hora que recebe alguma informação, porque daí ativa uma interrupção nele, né? Então aqui, ó, na interrupção é nesse ponto que tá, que eu achei um código pronto na internet, digitei aqui, tô procurando entender como é que funciona, que é para me poder aprimorar o código ali do sistema, porque tem um outro código pronto ali. Eu preciso colocar esse I2C lá dentro do outro código que eu já tenho funcionando ali. Esse é o aprimoramento que eu preciso fazer, tá? Então eu estou aprendendo, estou procurando entender como é que funciona bem aqui essa comunicação em 2C, para me poder concluir com êxito aquele outro projeto ali, tá? Então vamos ver como é que funciona, vamos ver esses códigos aqui funcionando na prática. Então agora eu vou fazer o que? Vou mostrar aqui o funcionamento dele, ó. Eu tenho aqui então esse terminal serial aqui embaixo, e eu estou mostrando para vocês aqui então, ó, o protoboard, e toda vez que eu apertar aqui o menos, o LED vai ter que diminuir. Quando eu apertar o mais, o LED vai ter que aumentar o brilho, ó. Vou diminuir, olha lá na tela, ó, diminuiu. Apertar o mais, ó, ó, vai aumentando. O duty cycle chegou no máximo, tá no brilho, o LED já está no brilho máximo. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, ó. É que aqui a condição minha aqui é meio complicado, o cabo é curto, mas ó, aperta aqui o mínimo, ele vai mudando até chegar até desligar. Então ele recebe pelo computador aqui, armazena uma variável, envia para o slave através do protocolo I2C, e daí esse slave vai fazer a alteração do brilho do LED através do PWM. Esse que é o funcionamento básico. Vou aumentar, ó, vou diminuir, tá vendo? E aqui eu clico e já envia direto, não precisa apertar o Enter, tá?
Ó, máximo. Se eu posso ir fazendo e dando alguns cliques também, ó. Vou apertar direto aqui para ir mais rápido. Tá vendo? Ó, menos. E vai apagando. Então tá funcionando. E é isso que eu tenho para dizer. Beleza? Valeu. Então é isso, senhor Moacir. Espero que você tenha entendido. Todos que assistiram esse vídeo também, espero que tenha entendido bem como é que funciona aqui esse projeto, essa comunicação do protocolo I2C entre dois microcontroladores. Espero que você chegou aqui até o final desse vídeo. Se você gostou, você se inscreva no canal aí para me dar uma força, para mim poder fazer novos vídeos, para mim poder estar mostrando novos conhecimentos, né? Compartilhar o meu conhecimento aqui com vocês. São coisas, por mais que eu trabalho aqui, mas tem conhecimento que eu trago de casa, né? Trago da escola. E uma coisa também que eu acho interessante falar aqui, por exemplo, esse projeto, essa Launchpad eu aprendi na faculdade. Então, eu trouxe ela aqui para o meu serviço na expectativa de desenvolver projetos, tá? Que seja além do meu trabalho. Quero fazer algo além do que eu fui contratado. Eu nunca na minha vida cheguei na gerência, na coordenação pedindo aumento de salário, tá? Eu faço meus projetos e todo o aumento de salário que eu recebo é por causa que eles visualizam o funcionamento dos projetos e concedem ali o aumento de salário de acordo que eles querem. Eu nunca pedi, mas então o fato de eu trazer para a empresa uma coisa que eu aprendi na faculdade é uma forma de inovação, fazer uma coisa diferente, ajudar a empresa e também me ajudar, entendeu? É uma relação ganha-ganha. Aqui é uma empresa boa que eu tenho tido essa possibilidade de estar aplicando os meus conhecimentos aqui através de projetos, né? Hoje o meu cargo agora é técnico de engenharia de manutenção industrial sênior, tá ok? Então eu pretendo continuar fazendo cada vez mais projeto e concluir aquele que eu estou trabalhando ali para que possa crescer mais, né? Beleza? É isso aí, se inscreva no canal, me dá uma força. Compartilha se gostou desse vídeo.